sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Adriele e o tema da nossa aula de hoje é regionalização do território brasileiro. Primeiro, a gente vai tentar aí definir, não tem uma definição bem exata, mas tentar definir o que seria, regionalizar. O que é essa regionalização? A gente pode definir como regionalizar a questão de separar, territórios, diferentes territórios, delimitar espaços, Por exemplo, se vocês me perguntassem, professora, se eu quisesse separar, por exemplo, o Brasil entre pessoas que comem biscoito, pessoas que dizem que é biscoito ou bolacha, seria uma forma de regionalizar? Seria um critério, tá? Para regionalizar um espaço, para realizar uma regionalização, eu tenho que obedecer critérios, Eu tenho que ter em mente qual critério que eu vou usar para regionalizar esse espaço. Se eu quisesse, por exemplo, pegar o Brasil e dividir aí entre pessoas que gostam de comer o feijão em cima do arroz ou arroz em cima do feijão. Parece assim, brincadeira, mas seria uma forma de regionalização. Claro, que a gente tem principais, formas de regionalizar que a gente vai conhecer, aqui no decorrer da aula, tá? Mas regionalizar, a palavra em si, seria isso, seria delimitar, um território, seria separar, ou seria juntar, de um determinado espaço, características comuns de uma sociedade ou de uma pessoa. Seria fazer essa delimitação, tá? Essa regionalização. A gente tem duas principais regionalizações, que é a regionalização do IBGE e a regionalização do geógrafo Pedro Pinchas Geiger. Tá? A gente vai conhecer aí o que se difere nessas duas regionalizações. Vamos lá. Para a geografia, primeiro, cada região ela deve manter características que sejam comuns. Para regionalizar, para haver uma região, dentro dela tem que ter características comuns, para existir esse processo de regionalização. Na geografia, tem a ordem natural, uma regionalização por ordem natural, por fatores ali físicos, por exemplo, locais que mais chovem, regiões que mais chovem ou regiões mais secas, tá? Seria uma forma, um fator físico para separar, por exemplo, as regiões. Ou pode ser também aí de ordem humana, social, política, cultural, econômica ou socioeconômica, Por exemplo, a cultura de um determinado povo, isso seria também uma forma ali de estar regionalizando determinado espaço. Como eu falei, existem duas principais, formas de regionalização, que são aí as adotadas, como, digamos, oficiais, que servem para estudos, servem para pesquisas. E a primeira seria essa região político-administrativa. Essas regiões, determinadas, elas foram propostas pelo IBGE, tá? Esse tipo de regionalização, ele passou por diversas mudanças, tá? Mas o resultado final, que foi a anexação aí do Tocantins, permaneceu, e não houve mais mudanças desde então. Essa regionalização proposta pelo IBGE, ela define, delimita, divide, o país em 5 regiões. A gente pode observar, aí tem a região norte, em verde, a região nordeste, ali no laranja, o centro-oeste, que engloba ali Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, e também o sudeste em vermelho e o sul em azul, tá? Então essa regionalização proposta pelo IBGE, ela vai dividir o país em 5 regiões e ela obedece critérios políticos administrativos, tá? Ela vai levar em conta aí, os dados, de determinados estados ali para estudo, para poder entender, como que determinado estado se organiza, para tirar dados ali de cada estado, de cada região. Uma outra característica dela é que ela respeita os limites territoriais dos estados, Ou seja, por exemplo, aqui na de Pedro Geiger, ele já não obedece esse critério aí de limite territorial,
Por exemplo, ali o norte de Minas Gerais, ele tem ali características, ou digamos que climáticas ali mais parecidas com a Bahia, né, do que Belo Horizonte, né? Então ele não obedece essa fronteira entre os estados. Já na do IBGE, né, as divisões elas são bem delimitadas de acordo com as fronteiras ali dos estados, elas não ultrapassam essa limitação. No Pedro Geiger, essa regionalização do Geiger, ela é chamada de regionalização aí dos complexos geoeconômicos, tá? Essa regionalização, ela vai dividir, né, o país em 3 regiões geoeconômicas, tá? Obedecendo critérios geoeconômicos, né? A gente vai ter a região da Amazônia, né, do grande bioma e Amazônia. A gente tem a região Nordeste e tem a região Centro-Sul, né? Se vocês forem observar nessa região aqui, nessa regionalização aqui, a gente não tem mais o Centro-Oeste, né? E nem também o Sudeste, tá? Então a gente vai ter essas 3 grandes regiões. Essa forma de regionalização do Pedro Geiger, ela é mais simplificada, né? Porque ele, como eu falei para vocês, ele não leva em conta esses limites territoriais dos estados, né? Ele vai se preocupar com a questão das características físicas dos locais. Por exemplo, se um estado ele tem o clima muito mais parecido com o outro, então ele vai ficar dentro daquela região, não vai ficar limitado ali só porque tem uma fronteira, né, dentro de um estado para o outro. Foi uma forma que o Pedro fez, né? Não quer dizer que essa é a certa ou a do IBGE é a regionalização errada. As duas são regionalizações aí corretas, que obedecem, né, certos critérios. Depende muito do tipo de estudo que você queira fazer, né? Aqui o Pedro, ele dividiu, por exemplo, o Centro-Sul, porque que não tem Sudeste e Sul, né? Aqui seria Centro-Sul, que seriam as duas juntas. Porque aqui, tanto no Sul quanto no Sudeste, tem o quê? As grandes indústrias, né? As grandes produções, os grandes centros produtivos, né? Então ele juntou essas duas regiões e denominou aí de Centro-Sul, onde acontece aí toda a produção. E aí a Amazônia a gente pode ver que a característica, né, de delimitação seria, né, devido ao grande bioma ali, o bioma da Amazônia. E a gente tem também a outra região que seria a região Nordeste, certo? Agora a gente vai para o nosso exercitando, a saber se vocês compreenderam o que foi explicado aqui. A primeira questão seria a regionalização do Brasil, que considera os tipos de vegetação. Ela segue qual tipo de critério? Letra A, ordem econômica. Letra B, ordem social. Letra C, ordem física ou ordem histórica. Quem aí respondeu que a ordem física está correto. Quando a gente fala aí de regionalização, que ela vai seguir um critério do tipo de vegetação, né, que predomina em determinada região, em determinado lugar, né, determinado território, a gente está falando o quê? Vegetação, né, são aspectos físicos, né, se fosse tipo de solo, aspectos físicos, tá? Quando a gente fala de regionalização, né, por definir aí vegetações, a gente lembra que é por aspecto físico, tá? Vamos para a segunda questão. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, é uma instituição do governo federal que reúne aspectos de ordem natural e humana para dividir o território brasileiro em alternativa A, 5 grandes regiões, alternativa B, 4 grandes regiões, alternativa C, 3 grandes regiões ou alternativa D, 2 grandes regiões. Quem respondeu 5 grandes regiões, né, respondeu correto. A divisão regional do IBGE, né, ela obedece aí o critério de dividir o país em 5 grandes regiões. Lembrando, né, que essa divisão, ela respeita, né, as delimitações ali dos estados, tá? Ela não ultrapassa os limites dos estados. E se eu perguntasse para vocês qual é a regionalização que divide o país em 3 regiões geoeconômicas? Vocês me responderiam que seria a regionalização de Pedro Geiger, né? Provavelmente sim, eu espero que sim.
tá? Então, a do Geiger, ela já não tem esse respeito aí, né? Ela não respeita essa delimitação, né, dos estados, tá? E foi isso. Espero que vocês tenham gostado da aula, né? Para mais aulas como essa, acesse a plataforma Eduque e até a próxima. Deu 12?